Pedi as contas no primeiro dia de trabalho e eu vou explicar o porquê você não deve ficar em lugares que não te façam bem. Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Cris. E hoje o vídeo vai ser de bate-papo. Eu gosto de fazer vídeos assim, conversando um pouquinho com vocês, além de mostrar a minha rotina. E quem acompanha o canal viu aí nos últimos vídeos eu contando essa nova fase da minha vida que se iniciaria, né? Que foi a minha volta pro CLT depois de 6 meses praticamente em casa, só trabalhando com a internet, e o meu primeiro dia nesse meu novo emprego. Acontece, né? No último vídeo que saiu, quem não assistiu vai lá ver, vou deixar no final desse vídeo para vocês assistirem como foi o meu primeiro dia de trabalho, que lá eu conto tudo em tempo real, como que foi desde a hora que eu acordei até a hora que eu saí de lá, como que foi esse primeiro dia, tudo certinho. E o que aconteceu, né, como vocês já viram aí, não precisa nem fazer mistério, foi que eu decidi sair logo no primeiro dia, pedir as contas desse trabalho. Lá era uma empresa, né, que eu já trabalhei há uns anos atrás, é uma empresa que eu gosto muito, porém era um setor diferente, né? Há uns anos atrás, quando eu trabalhei nessa empresa, comecei nessa empresa como caixa de bicicletário, um projeto novo da empresa, e aí eu subi de cargo, fui promovida para atendente de concierge, né, que é como se fosse uma recepcionista. Fiquei lá por uns 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E aí esse projeto desse atendente de concierge acabou não dando certo e teve uma demissão em massa. E eu fui mandada embora, né, porque eu fiquei muito triste, porque era uma empresa que eu gostava muito e que todo mundo se dava bem. Inclusive, 2 dos meus melhores amigos vieram dessa empresa. Desde essa época até hoje são meus melhores amigos. E era uma empresa que eu amava trabalhar, tanto em questão de salários, benefícios, mas ambiente de trabalho, pessoas, oportunidades de carreira. E quando eu saí eu fiquei muito triste. E aí tive a oportunidade de voltar agora, porém num outro setor, né? Um setor totalmente diferente. Escrevi para essa vaga, né? Era para trabalhar como operadora de caixa de uma drogaria, de um shopping de alto padrão aqui de São Paulo, que só vai pessoas ricas, sabe? Shopping Iguatemi, né? Não preciso ficar fazendo segredo aqui. Eu amo trabalhar nesse shopping, como eu já disse, já trabalhei lá. E eu amo, assim, apesar de você falar assim, nossa, trabalhar em shopping de pessoas chiques, gente, as pessoas são muito legais. Tenho certeza, assim, eu já trabalhei em vários shoppings daqui de São Paulo, em vários. E os shoppings de baixo padrão, posso dizer com toda certeza que são os que têm as pessoas mais chatas. As pessoas mais ricas, tem, lógico que tem algumas que são um porre, mas a maioria são super legais, educadas, te dão presentinhos, se elas gostam de você, elas te dão presentinhos, se elas sabem o dia do seu aniversário, elas te dão presente de aniversário, são super legais. Aí eu ia trabalhar como operadora de caixa nessa drogaria de alto padrão e eu pensei que seria tranquilo, porque eu já trabalhei como operadora de caixa em farmácia, em supermercado, em loja, e supermercado é pauleira e farmácia também é pauleira, tanto que quando eu trabalhei numa farmácia há uns anos atrás, eu fiquei só 3 meses, porque era meio que muita exploração, vamos dizer assim. Farmácia não fecha nunca, fim de ano, normalmente quem trabalha em shopping já é corrido, né? Quem trabalha em shopping a gente sabe que é a escala 6x1, fim de ano tem que fazer aquela escalinha quem trabalha Natal, quem trabalha Ano Novo, e feriado, domingo, sempre trabalhando, né? Mas normalmente é a escalinha, normalmente dia de domingo a gente trabalha das 2 às 6, né? São 6 horinhas trabalhadas e durante a semana são 8 horas. Mas farmácia não é assim, farmácia não para nunca. Mas porém, como lá é um shopping de alto padrão e lá é uma drogaria, né? É uma farmácia, mas também vende muito cosméticos, dermocosméticos, perfumes caros, maquiagem, vende de tudo. Eu achei que seria mais tranquilo e seria um pouco diferente a rotina de trabalho. Como era a empresa que eu queria muito voltar a trabalhar, eu falei, vou aceitar, né? Fiz a entrevista, me falaram como que era a rotina. Teve algumas coisinhas assim que eu fiquei, não era bem o que eu queria, mas tá tudo certo, até porque a minha intenção não é ficar trabalhando como CLT por muito tempo ainda, porque eu quero
ter um momento que eu vou trabalhar só com a internet. Então, né, eu falei, sei lá, por um ano no máximo, né? Porque eu acredito que com um ano as coisas já vão ser diferentes aqui como eu trabalho com a internet. Mas enfim, achei que seria mais tranquilo. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu achei estranho foi na parte de assinar os documentos. É que não tá aqui, mas me deram um bolão assim, ó. Parecia uma bíblia de documentos. Eu nunca assinei tanto documento na minha vida pra ser contratada. E a moça, cheguei lá no escritório, a moça me deu, né, os documentos para assinar, e normalmente a pessoa fica ali contigo, né, explicando, olha, isso é isso, aquilo, tal, você assina aqui. Não, ela só me falou, você tem que assinar esses documentos aqui, 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 qualquer coisa você me chama. Falei, beleza. Aí eu fiquei lá, né, tentando ler todos aqueles documentos, e aí ela falou, se você tiver alguma dúvida você me chama. E aí eu li, assinei tudo, demorou, porque era muita coisa para ler, muita coisa para assinar. Fiquei lá quase uma hora vendo tudo, depois ela voltou com mais documentos ainda. E beleza, assinei tudo, ela me deu um uniforme, só perguntou, ficou alguma dúvida? Eu falei não e fui pra loja trabalhar. Quando eu cheguei lá na loja, eu já percebi que tava super corrido, tanto que a gerente falou assim, já aproveita, faz a sua pausa. Isso era já 4 e pouca da tarde. 4 e pouca? 3 e pouca, eu acho. Ela falou, aproveita, já faz a sua pausa. Depois, quando você voltar, a gente te mostra tudo, como que funciona aqui a operação. Falei, beleza. Aí fui, ela me apresentou lá onde que guardava as coisas. E assim, lá por ser drogaria, não podia deixar marmita lá, não podia deixar nada lá. Se fosse pra comer, tinha que ser no refeitório do shopping. E refeitório do shopping é lotadíssimo. Nunca gostei de almoçar em refeitório de shopping. Prefiro almoçar na praça de alimentação ou do lado de fora do shopping, levar um lanchinho, do que comer no refeitório do shopping, porque é muita bagunça. E normalmente nas minhas horas de almoço, eu gosto de ficar quietinha no meu canto, né? Se eu não tenho alguma amizade pra estar ali conversando, eu gosto de ficar quietinha no meu canto, lendo, né? Acalmando um pouco a mente por conta do horário de trabalho, enfim. E aí, pra guardar as coisas, era no estoque da farmácia, e era uma escadinha assim que subia, e era um estoque onde você não conseguia ficar em pé, você tinha que abaixar assim pra levantar e ficar abaixada, tipo, super desconfortável. E não podia ficar subindo lá direto pra pegar as coisas, porque me comentaram comigo que teve uns furtos lá. Então, pra subir no estoque agora só podia subir com a gerente ou com algum segurança da drogaria. E às vezes eles estavam ocupados e não podiam subir com você na hora. E você tinha que ficar lá esperando pra pegar a sua bolsa ou pegar alguma coisa na sua bolsa. Mas voltei do almoço e aí começou a parte que eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque lá a parte dos caixas era um corredor e assim, a drogaria, olhando de fora, parece que é grande, mas quando você entra, é tanta prateleira, tantas marcas, tantos produtos, que o espaço para andar fica pequeno, e lá é bem movimentado, lá vai muita gente. E olha que eu comecei numa quinta-feira, nem era pra estar tão movimentado assim, e tava bem movimentado, toda hora entrando gente, toda hora tinha fila, e pra andar era difícil porque os corredores eram pequenos, e a parte do caixa era um outro corredor onde tinham 4 caixas, mais o caixa administrativo que ficava na ponta, e tinha um espacinho assim, né, que era onde a gente ficava, as cadeiras e tal. E nesse espaço, além de ficar 4 meninas, 3 meninas, né, 4 comigo, tinha a gerente da loja, tinha a outra menina que era do administrativo, tinha as farmacêuticas também que ficavam rodeando ali, caso precisasse, e tinha várias caixas tumultuadas atrás de produtos que você precisava precificar ou produtos que precisava devolver para prateleira. Então imagine, já era um espaço pequeno, 4 meninas, 4 cadeiras e caixas. Então, para você andar ali, você tinha que ficar levantando a perna para passar pelas caixas, pedindo licença para uma menina, pedindo licença para outra, um caos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de organização, né? Quem assiste aqui os vídeos do canal, até fiz um vídeo falando sobre organização, sobre organizar a sua vida, que a minha casa é sempre organizada, todos os lugares que eu trabalhei, sempre tive o meu cantinho ali que é certinho, organizado. Se eu tenho a minha mesa é organizada. Se tem outras pessoas trabalhando comigo, é meu espaço organizado, a pessoa com o espaço dela. E nos outros lugares que eu trabalhei de caixa, eu sempre tinha o meu caixa para cuidar,
no meu espaço ali, certo? E acabou. Não eram várias pessoas ali, cada um entrando no espaço da outra, aí licença, não sei o que lá, você tá atendendo o cliente, aí passa alguém atrás de você, aí você tá ali concentrado atendendo, do nada vem uma pessoa, ai licença, deixa eu pegar, fulano, pega tal coisa pra mim, sabe? Você fica totalmente perdido. Nesses ambientes caóticos, eu já fico com a energia baixa, já começa a me dar dor de cabeça, já começa a ficar, meu Deus, que bagunça, que caos, eu não aguento isso. E além de tudo isso acontecendo, ainda era meu primeiro dia, né? Então eu tinha que aprender. E na hora que foram me ensinar, infelizmente quiseram me ensinar tudo no mesmo dia. Porque lá era a operação de caixa, mas também tinha algumas outras tarefas para fazer que tinham me falado na entrevista e também estava no contrato, e para mim estava tudo bem, até porque é bom, né, trabalhos que você tem coisas para fazer, porque a hora passa rápido, né? Nos meus 2 últimos empregos, principalmente no último, era muito tempo ocioso, sabe? Não tinha muita coisa para fazer, era de épocas. Tinha épocas que era super corrida, pauleira, mas tinha épocas também que era super morto e eu ficava lá horas e horas sem muita coisa para fazer. E olha que eu trabalhava só 6 horas e tinha dias que parecia que era uma eternidade. Então a questão de ter coisas para fazer não me incomoda, porque quanto mais coisas para fazer, a hora passa, né? Então isso para mim é um ponto positivo, é legal, não me importo com isso, mas desde que seja organizado. E aí foram me ensinar sobre essas coisas. O certo seria o quê? Já que tem muitas coisas para fazer, ó, hoje é seu primeiro dia, a gente vai te ensinar como funciona a operação do caixa. Depois a gente vai te mostrando as outras coisas. Aconteceu, me colocaram lá, né, pra ficar com a menina do caixa. E aí o caixa pra mim já foi meio que um baque, assim, porque era um sistema muito doido. Eram várias telas para abrir, fecha aqui, abre aqui, dá sim aqui, ok, fecha, sabe? Era uma loucura. Coloca número do vendedor, coloca número do produto, faz isso, faz aquilo. E eu já fiquei, gente, pra que tanta tela? Lógico que com o tempo, com a prática, eu ia pegar. Tanto que ontem, no meu primeiro dia, já me colocaram para operar o caixa, eu já consegui pegar algumas coisinhas, tanto que até falaram, nossa, ela pega rápido, porque eu sempre tive facilidade de aprender as coisas. Em todos os empregos eu sempre aprendi rápido, né? Graças a Deus eu tenho facilidade para aprender as coisas. Uma questão, né? Porque me colocaram com uma menina lá, aí ela só passou 2 vendas, e aí já falou pra mim, e o próximo você atende. Aí eu ainda falei pra ela assim, eu falei, eu ainda não tô preparada, não, deixa eu olhar mais um pouco. Aí ela passou mais uns 2, e aí foi e falou novamente, o próximo você atende. Eu falei, não é melhor hoje eu ficar só olhando e tal, porque meu primeiro dia ela, não, é melhor você já atender, porque aí o pessoal pode chamar minha atenção, porque você não tá operando, tá só olhando e tal. Mas, gente, era meu primeiro dia, né? O certo seria eu ficar olhando. Tanto que a menina que era do administrativo falou, e a gerente também, falou, hoje você fica só de sombra, olhando e tal, fica calma, vai no seu tempo. E aí, conforme for passando 2, 3 dias que você se sentir mais segura, você pode ir pro caixa. Mas aí as meninas que estavam me ensinando, elas já me colocaram lá, né? E eu não ia falar, mas a gerente falou que é pra mim ficar só olhando, né? E também, assim, eu gosto, né, porque realmente eu acho que a gente aprende mais na prática do que no fala-fala e olhando. Aí eu falei, bom, beleza, vou mexer aqui pra ver como que vai ser. Eu comecei a mexer, tinha algumas coisinhas, né, primeiro dia, primeiras vezes eu perguntava, sempre tinha alguém atrás de mim. Beleza, consegui passar umas vendas, consegui mexer um pouco. Mas aí veio a questão de que cada hora vinha uma menina me ensinar, em vez de falar assim, ó, você vai ficar com essa pessoa e você vai ficar o dia inteiro com ela e ela vai te ensinar. Não, uma hora era uma e aí ela foi almoçar, me colocaram pra outra e depois me colocaram pra outra. Eu fiquei com as 3 meninas do caixa. E a gente sabe que cada um trabalha de um jeito, cada um explica e ensina de um jeito, né? Então imagina, primeiro dia, 3 pessoas operando caixa diferente da sua forma, a sua forma de explicar. E eu fiquei assim, tá. Chegou uma hora que eu tava assim, só olhando e falando assim, beleza, quando for a minha vez eu vou fazer do meu jeito, vou tentar aqui e beleza. Começaram a me passar mais um monte de informação, além da operação do caixa, né, como funcionava o caixa, ainda foram querer me ensinar outras coisas, né, como eu falei. Em vez de falar assim, hoje é seu primeiro dia, hoje você vai operar o caixa, amanhã a gente te ensina outra coisa e tal, ensinando por etapas. Não, me colocaram para operar o caixa e olhar como funcionava o caixa, e já foram me ensinar como que funcionava a parte de pedidos de aplicativo, né, porque dá pra gente também pedir coisas pelo aplicativo do iFood, os outros aplicativos aí.
E aí a gente recebia esses pedidos e tinha que separar na loja, colocar na sacola, passar tudo certinho pro motoboy vir pegar. E tinha todo o sistema dessa parte também que tinha que ficar de olho e fazer todo o caminho ali, né? E aí já me colocaram pra ver esse sistema e aí, tipo, me ensinavam super rápido. Falavam, você vai aqui, 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 não sei o que lá, agora acabou, tá vendo? Aí eu, ah, tá. Aí, tipo, eu nem fico questionando, sabe? Tipo, vai meio devagar, porque eu sei que é na prática que a gente aprende, né? Então a gente olha ali por cima, mas no dia a dia a gente vai aprendendo. Então eu nem me incomodei muito com isso. Mas elas ficavam me ensinando super rápido, ó, aqui, 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 acabou, entendeu? Aí eu, ah, entendi, entendeu mesmo? Aí eu, ah, tá, né? Pra mim ia falar, não, não entendi. E, gente, foi tudo isso. Aí me levaram pro meio da loja também pra me mostrar onde ficavam os produtos. Tinha também uma parte que quando passasse o tempo, cada menina tem uma seção que deve cuidar, né? Porque não é simplesmente operadora de caixa ficar ali no seu caixa quietinho só passando compras. Nas horas vagas, que não tem cliente, que é quase nunca, porque lá era toda hora vindo cliente, você tinha que precificar produtos, tinha que ver se a loja estava arrumada. Você tinha a sua seção ali, por exemplo, a sua seção é de tal marca, você tem que organizar ali a seção, ver se tá tudo certinho, preço, validade, organização. E aí já foram me falar sobre isso também, sendo que nem tinha necessidade, sendo que se fosse para mim ganhar minha seção, eu ganharia daqui uns 20 dias trabalhados. E aí foi isso, sabe? Foram me ensinando tudo de uma vez e muito caótico, ao mesmo tempo que estavam me ensinando, era gente passando, gente falando daqui, gente falando de lá, e cada uma ensinando de uma forma. E aí eu já comecei, e aí na hora, assim, quando era umas 7 horas da noite, eu já comecei a pensar, gente, não vou aguentar ficar aqui. Meninas super legais, super maravilhosas, as meninas do caixa, a gerente, a menina do administrativo. As farmacêuticas eu não tive muito contato, lá tinha bastante mulher, tinha as promotoras também e tinha, eu acho que uns 3 caras que eram segurança, jovem aprendiz e tal, eu acho, repositor, não sei. Mas a maioria era mulher, mas todas assim, inicialmente super legais, me trataram super bem, super simpáticas, super fofas, as meninas do caixa lá. Teve uma que quando me viu até falou assim, nossa, não acredito, ela é ruiva. Eu fiquei, ai gente. Aí teve uma outra que falou que eu parecia a menina daquela série You, né? Da última temporada, ela falou, nossa, você parece muito a menina da série You e tal. Eu, ai, sério, aí, tipo, muito legais as meninas. Eu super faria amizade com elas se eu continuasse lá. Mas a questão foi mesmo o ambiente de trabalho caótico. Quando foi umas 7 e pouco, 8 horas da noite, eu acho, né? A gente tinha uma segunda pausa. A gente tinha pausa de almoço e tinha uma segunda pausa de 15 minutos que a gente podia fazer e ir no banheiro também, né? 5 minutinhos ali pra ir no banheiro quando precisasse. E aí, né, fui tirar essa minha pausa de 15 minutinhos e aí nessa hora eu já tinha certeza que eu não ia continuar mais lá. Aí eu comecei a mandar mensagem. Mandei mensagem pro meu namorado, mandei mensagem pra minha mãe, pro meu irmão, mandei mensagem pra uma amiga minha, falando, gente, ó, comecei a trabalhar aqui, mas já tô vendo que eu não vou conseguir. Tudo que eu falei pra vocês aqui, eu falei pra eles, ó, não tô gostando, nossa, isso e aquilo. E todo mundo me apoiou, né, o que me deixou mais calma. Porque às vezes a gente tem medo, né, de ser julgada. E aí você ficar triste. E às vezes você já tá desanimada com uma situação e vê uma pessoa te julgar, tacar pedra em você e falar, você tá louca, você vai pedir as contas, você acabou de arrumar emprego, vai pedir as contas com um dia só, vai ficar desempregada, você tem contas pra pagar e tal. E aí você ia ficar desanimada, né? Mas não. Minha mãe, meu irmão, minha amiga, meu namorado, todos me apoiaram, falaram, não, se você já não tá gostando no primeiro dia, pensa bem mesmo, faz o que seu coração tá pedindo, não fica no lugar que você não está gostando, porque você não precisa disso, você tem a gente, passar fome você não vai. Então, se você não tá se sentindo bem, é melhor fazer o que é melhor pra você, né? E você arruma outro emprego, porque também eu sempre consegui emprego fácil, graças a Deus. E Deus também nunca me desamparou, né? Por mais que a gente pense assim, nossa, essa foi minha última parcela do seguro, mês que vem já tem um dinheirinho ainda que eu consigo me manter mês que vem, mas já pro próximo as coisas já, né, vão ser difíceis. Mas eu tenho certeza que nesse tempo eu vou arrumar outro emprego. Mas, enfim, eu esqueci aqui o raciocínio que eu tava falando antes. Aí eu saí
deu o horário de eu ir embora, eu já tava morrendo de dor de cabeça, porque foi muita informação e muita bagunça e muito caos, e minha cabeça começou a doer. E até dor de dente, gente, me deu. Às vezes meu dente aqui atrás, ele dói. Eu não sei se é em época de frio, eu ainda não consegui identificar quando esse dente dói. Eu acho que é por conta do meu siso, que eu nunca arranquei o meu siso. Então, às vezes ele dá uma atacada e eu acho que é mais na época de frio. E fazia muito tempo que eu não sentia essa dor de dente. E ontem, pra piorar, eu tava com dor de cabeça e meu dente começou a doer. Então, imagina, eu tava ali no meio do caos, já não tava me sentindo bem ali no lugar. E com dor de cabeça e dor de dente, eu comecei, meu Deus, eu não via a hora de ir embora, sabe? Minha vontade era pegar e falar, gente, eu não tô indo embora. Mas eu falei, não, até a hora de fechar eu vou aguentar. Cheguei em casa, só deitei assim e fui assistir algum vídeo pra dar uma relaxada, mas já tendo a certeza de que eu não iria voltar a trabalhar no dia seguinte. Aí no dia seguinte a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra menina do RH agradecendo, né, falando pra ela, muito obrigada pela oportunidade, mas infelizmente no primeiro dia eu já percebi que eu não vou me adaptar ao lugar. Eu achei que seria diferente, mas eu achei muito caótico, né? Eu falei, as meninas são amor, todas me receberam super bem, mas o ambiente mesmo não me fez bem, me senti um pouco ansiosa, senti dor de cabeça, então pro bem da minha saúde mental eu prefiro não continuar. Aí a menina do RH foi super fofa comigo também, falou, não, perfeito, tá tudo bem, é super normal a gente começar no emprego, achar que vai ser uma coisa e não ser outra, e se você realmente viu que você não vai se adaptar, é melhor mesmo. A gente agradece seu comprometimento até aqui, comprometimento de um dia trabalhar. Agradecemos o seu comprometimento até aqui e vamos seguir com o processo de desligamento. Aí beleza, fiz o desligamento e tal, e é isso, voltamos a ficar desempregada. Mas o que isso serve então como aprendizado e como conselho para vocês, né? Eu tô numa fase da minha vida que eu não me sujeito mais a permanecer em lugares com pessoas, ambientes que não me façam bem. E eu sei identificar isso logo de cara, né? Porque já passei muitas situações na minha vida, já tive muitos empregos, já conheci muitas pessoas, já tive relacionamentos, já passei por muitas coisas. Então hoje em dia eu tenho paz, eu tenho a minha vida, eu tento deixar a minha vida o mais organizada possível. Lógico que imprevistos existem, né, que a gente não consegue controlar tudo. Mas tudo que eu posso fazer pra minha vida ser melhor e pra me sentir melhor, eu faço. E se existe algum ambiente ou alguém que não me faça bem, eu já corto da minha vida logo de cara, porque, como eu disse, eu já passei por muitas coisas por insistência, né? Porque as coisas se mostram logo de início. Tanto, às vezes, você chega num ambiente e você não se sente bem ali, em vez de você se retirar, você quer permanecer naquele ambiente por alguma razão ou quer insistir naquilo. A mesma coisa de relacionamentos. Às vezes você conhece alguém, tanto relacionamento amoroso como de amizade. Às vezes você conhece alguém, você vê ali que não bate, que não é muito legal, você não concorda muito com a atitude da pessoa, com o jeito da pessoa, mas mesmo assim você fica insistindo naquilo, achando que vai melhorar, que a pessoa vai mudar, que com os dias, é só o primeiro dia, é só o primeiro mês, depois melhora, mas não. A tendência é, se no começo já não está bom, a tendência é piorar. Raros casos que as coisas melhoram, mas a maioria das vezes elas pioram, né? Pelo menos por experiência própria comigo sempre foi assim, e com histórias que eu vejo de pessoas sempre foi assim. Começou ruim, só pior. Se a crise antes, talvez eu insistiria um pouco mais. Eu falaria, não, gente, é só o primeiro dia, vou tentar ficar uma semaninha, um mês pra ver se melhora e tal. Mas como eu já não tenho mais esse pensamento e eu já me senti mal logo no primeiro dia, eu já falei, gente, eu não vou me sujeitar a isso, não vou ficar esperando ver se vai melhorar ou se eu vou me adaptar. Se no primeiro dia eu já não me senti bem, eu já prefiro cortar no primeiro dia, porque assim, gente, a gente sente as coisas, né? Não sei se vocês acreditam em intuição, em energia e tal, mas eu acredito. E já no meu primeiro dia, não que a energia fosse negativa, mas era uma energia que não condiz com a minha energia. Era uma rotina que não condiz com a minha rotina, com a minha forma de trabalhar, né? Quem gosta de trabalhar em ambientes caóticos, bagunçados e
tal, aquela coisa, beleza, vai super se adaptar. Mas não é o meu caso. Então, como eu disse, né, eu não me sujeito mais a ficar em lugares e nem com pessoas que não me fazem bem, né? Nossa, é egoísmo e tal. Não, gente, a gente tem que pensar na gente. Eu passei muitos anos da minha vida pensando nos outros, achando que as pessoas iam melhorar, que o ambiente ia melhorar e tal, e não pensava em mim, né? Eu me fazia mal achando que o meu redor ia melhorar, e isso só me fez mal. Hoje eu me recuperei disso tudo e eu não quero voltar para isso, né? Eu não quero voltar a ficar me sentindo ansiosa, triste, desanimada, chorando, chateada, rancorosa com a vida, sabe? Eu quero continuar do jeito que eu estou, leve, feliz. Lógico que a vida tem altos e baixos, tem dias que eu tô um pouco desanimada, tem dias que eu estou super animada, aquela coisa, mas são momentos, não é que nem antes que eu ficava semanas e dias triste. Que tem pessoas que precisam muito trabalhar e que não tem essa oportunidade de escolher, né? Que infelizmente tem sim que se sujeitar a certas coisas porque tem filho, tem família, ou não tem dinheiro nenhum, não tem ninguém para ajudar, que infelizmente precisa se sujeitar a essas coisas, mas nada impede de que você vá atrás de coisas melhores para você e não se acomode naquilo que não te faz bem. Se algo não te faz bem, você pode até falar assim: não, eu vou aguentar isso por um tempo determinado, mas vou correr atrás de algo melhor para mim. Porque se você ficar acomodada no que te faz mal, você não vai para lugar nenhum e você só vai piorar. Então, tem pessoas assim como eu que pode sair logo de cara, tem pessoas que ainda tem que aguentar um pouquinho, mas o que não pode é ficar aguentando. Tem que aguentar, mas correndo atrás de algo melhor. E aí eu decidi, eu falei, vou pedir as contas sim, não vou ficar pensando, é o primeiro dia, o que vão pensar, o que vão falar, como que vai ser. Gente, eu me preocupo com o hoje. Eu estou vivendo o hoje. E o amanhã a Deus pertence, eu tenho certeza que Ele sempre prepara tudo certinho. Uns dias atrás eu estava desempregada, aí arrumei emprego, agora estou desempregada novamente. Então assim, é um dia, a gente não sabe o que vai acontecer. Pra mim eu ia começar a trabalhar, iria ficar aí por um tempo e tudo bem, mas não, estou desempregada novamente, não era o que eu planejava, mas a vida é assim, a vida acontece, né? Tem coisas que a gente não pode controlar e a gente tem que aprender a lidar com isso e entender que vai ficar tudo bem, confiar na verdade que vai ficar tudo bem e que quem faz a nossa vida somos nós, com confiança, né? Independente da sua fé, com confiança e fé no que você acredita. E também acreditando que você pode correr atrás de algo melhor e coisas que fazem bem para você, né? Que é o que eu faço sempre. Então pedi as contas mesmo, agora já estou procurando outro emprego. Agora eu vou prestar mais atenção nos sinais, porque desde a entrevista, né, já tinha sinais ali, né? Como eu disse, na entrevista mesmo, a gerente já tinha me falado algumas coisinhas que eu fiquei meio assim, né? Mas eu ainda pensei, vamos ver como que vai ser no dia a dia e tal. E às vezes, como eu disse, os sinais aparecem logo de cara e às vezes é bom a gente já ir prestando atenção nisso. Então, como na entrevista eu já tinha ficado meio assim, aí começou, o primeiro dia já não foi tão legal, eu já saí fora. Mas eu poderia até não ter aceitado o trabalho se eu tivesse pensado assim, na entrevista mesmo, não sei se é isso realmente que eu quero, não. Acho que eu vou esperar mais um pouco e procurar algo melhor que seja realmente o que eu quero. Mas eu decidi dar uma chance, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu não tentei. Porque também, se eu não tivesse tentado, eu ia ficar, nossa, e se eu tivesse aceitado aquela vaga? Será que era lá? Eu não ia ter certeza de que não era pra mim. Eu queria dizer pra vocês, de toda essa falação, era exatamente isso. Que a gente não deve ficar em lugares que não nos façam... E aí o que eu queria falar pra vocês era exatamente isso, depois de toda essa falação, explicar realmente que a gente não deve ficar em lugares que não façam bem pra gente, nem com pessoas que não façam bem pra gente. A gente sabe, o autoconhecimento é muito importante por conta disso, porque se você não se conhece, você não sabe o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita, então você vai indo e aceitando qualquer coisa, levando a vida, porque você não sabe o que você quer. E quando você tem um autoconhecimento, quando você tem o seu momento ali para refletir quem é você, para saber o que você quer da sua vida, o que você aceita, o que você não aceita, tudo fica mais fácil e mais claro para você
cortar ou deixar que permaneça em sua vida. Independente de amizade, de relacionamentos amorosos, é sempre bom cortar do começo para não criar dependência emocional, porque às vezes tem aquela coisa, né? A gente começa um relacionamento e aí já não tá legal no começo, mas aí a gente fica naquelas, tá só no primeiro mês, vai melhorar, não, ele vai mudar por mim, ele fez isso, mas era porque ele tava nervoso, ele fez isso, mas porque ele tava cansado, depois melhora. Não, gente, é melhor cortar do começo, porque depois vai passando um mês, 2 meses, aí você vai criando dependência emocional, vai criando rotina, vai se acostumando, e depois pra sair é muito, muito, muito mais difícil. Então é melhor cortar do começo, você sofrer um pouquinho ali no começo, do que depois você ter consequências muito mais graves e passar por situações que você não precisaria passar se você tivesse cortado desde o início. Isso serve para amizades também, porque tem muitas amizades tóxicas, tem amizades que não fazem bem. Eu me afastei de algumas pessoas que eu vi que não condiziam mais com a minha realidade, né? Hoje eu tenho uma vida diferente, antes era outra, né? Eu tinha muita amizade que saía para beber, que ficava madrugada na rua, que era só away e bagunça. Hoje em dia a minha vida não é mais assim, né? Eu tenho uma rotina diferente. Então eu me afastei dessas pessoas. Não que eu não goste mais dessas pessoas, mas eu me afastei porque não tinha mais a minha rotina, não tinha por que eu estar com aquelas pessoas ou manter contato com aquelas pessoas se elas não têm mais nada a ver comigo, sabe? Então a gente tem que analisar mesmo e ficar do lado de pessoas que agreguem na nossa vida e que se encaixem na nossa vida que nós temos hoje e o que a gente quer para o nosso futuro também, o que a gente quer para o nosso hoje. O trabalho então piorou, né? Porque para as empresas nós somos apenas números. Em todas as empresas que eu trabalhei eu sempre fui muito responsável, eu nunca fui de faltar, de fazer coisas erradas, sabe? Eu sempre fui muito pontual, sempre cheguei até mais cedo nos lugares que eu trabalhei. Nessa última empresa que eu trabalhei, meu horário de chegar era 4 horas da tarde, eu chegava 3h30, 3h20, eu sempre cheguei muito cedo nos trabalhos para ter tempo de me arrumar, fazer as minhas coisas. Precisava fazer hora extra, fazia, precisava trabalhar em algum momento que não era para mim trabalhar, eu ia, né? Antes eu até fazia mais. De uns tempos pra cá, né, por conta disso, de eu reconhecer que eu também tenho a minha vida, que eu não vou ficar me matando por empresa nenhuma que eu sei que a qualquer momento pode me dispensar, eu comecei a falar uns nãos também, né, porque antes eu falava assim pra tudo. Depois eu, tipo, dava pra mim ir, eu ia, mas se eu tinha alguma coisa, assim, específica pra fazer, eu falava, não dá. Por exemplo, me pediam pra entrar muito cedo no trabalho, e eu tenho a minha rotina. Eu tenho minha prioridade, eu sou a minha prioridade. Então, eu gosto de treinar, eu gosto de cuidar da minha casa, eu tenho as minhas coisas pra fazer. Então, eu falava assim, bom, tal horário, aí eu pensava, né, como as coisas que eu tinha pra fazer por mim. E aí eu falava, tal horário eu não posso entrar, mas eu posso entrar a tal horário, tudo bem? Tudo bem. Então, eu fazia as minhas coisas e depois ia trabalhar. Não ficava só querendo me matar por empresa, porque tem muita gente que se mata por empresa, né? Não faz mais nada além de trabalhar. E eu também já fui assim, de tudo que me pediam eu falava sim. A empresa que eu trabalhei meio que foi isso, né? Fim do ano passado eu trabalhei muito, porque o quadro de funcionário estava reduzido, então eu fiz muitas horas extras, trabalhei em dias que não era para mim trabalhar. Natal trabalhei bastante, Black Friday trabalhei bastante, entrei cedo, mais cedo vários dias e tal, tava sempre lá, chegava cedo, fazia meu trabalho, atendia os clientes na melhor forma possível, tanto que muitos clientes me elogiavam lá. Tinha muito cliente que chegava e falava, nossa, você é a mais simpática daqui, você é a mais sorridente, a mais extrovertida e tal, porque realmente eu tratava os clientes bem. Tinha algumas pessoas lá que ficavam com cara emborrada e tal, não sei o que, e eu tava sempre sorrindo, independente, sabe? E muitos clientes me elogiavam por conta disso. E o que aconteceu? Me mandaram embora, assim, do nada, não me deram nenhuma explicação, não sei o que aconteceu. Lógico que eu não era perfeita, tinha algumas coisinhas assim que eu poderia sair ali do padrão, por exemplo, não pode, sei lá, o cabelo desse jeito, não pode cabelo solto, só pode cabelo preso. Aí tinha um de outro que eu ia de cabelo solto, não pode sapato tal, e eu ia com um sapato que não podia ir, mas gente, isso todo mundo fazia. Ninguém é perfeito no trabalho, né? Como eu disse, tem as regras ali, mas no dia a dia, sei lá, não pode mexer no celular, sempre tem alguém que mexendo no celular. Então eu não era a única que meio que saía um pouquinho ali da linha, e era coisas pequenas.
pequenas, tipo, ó, não pode comer aqui. Mas aí como eu ficava sozinha, às vezes pegava, não tinha ninguém, pegava um chocolatinho, comia ali rapidinho e tal. Então, assim, é aquela coisa. Mas, assim, nunca fiz nada grave, nunca faltei, nunca cheguei atrasada e mesmo assim pegaram e me desligaram. Então, por esse motivo que eu falo, a gente não pode querer ser o melhor, querer ser perfeito para a empresa, porque na primeira oportunidade a empresa te dispensa, às vezes não te fala nenhum motivo, como foi o meu caso, simplesmente depois de ter trabalhado o ano inteiro, o fim do ano inteiro, que é a época mais corrida do ano, ter me esforçado, dado o meu melhor, pegaram, me desligaram e não falaram nenhum motivo, sabe? Só me desligaram mesmo. Então, desde que eu percebi isso, eu falei, nunca mais eu vou ficar me matando por empresa nenhuma, sabe? Se der, preciso entrar mais cedo, se der, ok. Se não der, não, tenho um compromisso e tal. Porque a empresa não dá valor. A empresa não dá valor. Muitas vezes a empresa dá valor para quem é puxa-saco, que é a verdade, só cresce quem é puxa-saco de gerente, de diretor, de pessoas que têm as amizades certas, né? Quem tem pessoas que são espertas e fazem amizade com pessoas que tem um cargo mais alto, porque aí você cria ali uma aliança e você acaba não sendo mandado embora. E a gente que não é puxa-saco, porque eu nunca fui puxa-saco, nunca gostei de ficar, eu vou fazer amizade com gerente, com fulano, com ciclano, porque aí eu vou me dar bem. Não, eu sou eu mesma, quiser mandar embora, manda, mas eu não vou ficar puxando o saco de ninguém. E é isso, né? Então, é por esse motivo que eu falei que não fico me matando por empresa nenhuma e se realmente eu não gostei, eu vou sair e pronto, e acabou e só vou ficar no lugar que me faça bem. Indo o porquê que eu pedi as contas com um dia de trabalho e também dando esse conselho para vocês sobre se priorizar e se conhecer e ficar em lugares que nos façam bem, com pessoas que nos façam bem, porque nós temos que ser o nosso amor, né? Todo mundo fala sobre amor próprio, sobre se valorizar e é clichê, mas também não é fácil, né? Até a gente realmente aprender o que é amor próprio, realmente aprender a se valorizar, eu demorei anos, né, gente? Eu comecei há uns 2 anos atrás, 3 anos, entender o que era isso. Eu já tenho 36 anos, então imagina, com 33 anos que eu fui entender realmente o que era amor próprio, a me autoconhecer, a me valorizar, e aí sim minha vida mudou. Hoje minha vida está muito melhor por conta disso, porque eu me voltei pra mim, parei de olhar ao meu redor e de querer agradar todo mundo ao meu redor e me coloquei como prioridade. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Estou procurando emprego, provavelmente vão vir entrevistas, provavelmente vai ter um outro vídeo falando pra vocês, arrumei um emprego, meu primeiro dia de trabalho, e se Deus quiser agora vai ser um emprego que eu vou gostar bastante, que eu vou permanecer e que eu vou mostrar como vai ser a rotina aí com vocês conciliando o trabalho com a internet e o CLT, né? Porque não vou desistir. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse desabafo, que ajudem vocês de alguma forma e que tá tudo bem pedir demissão no primeiro dia, no segundo, com um mês, tá? Façam o que o seu coração peça e o que te faz bem. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque vai ter muito vídeo de rotina, vai ter vídeo de desabafo. Tô tentando fazer vídeos diferentes aqui no canal. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e é nóis!